Falar de amor ao próximo, irmãos, não é difícil. É muito simples e até gostoso de falar. Mas praticar, irmãos, exercitar este amor ao nosso próximo já é um tanto mais difícil. Uma vez que nós nos esquecemos que é impossível uma criatura amar o seu semelhante se antes ela não amar a Deus. Primeiro ela precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E diante disto, ter um relacionamento saudável com Deus. E automaticamente, este relacionamento saudável, próximo a Deus, irá contribuir para que esta pessoa que agora ama a Deus e que tem um relacionamento profundo e íntimo com Deus, vai contribuir para que esta pessoa também manifeste o amor àquele ou àquela que também é uma criatura de Deus. Quando nós não entendemos isto, vivemos a vida inteira dentro de uma igreja, exercendo a hipocrisia, achando que o fato de estarmos na igreja, que o fato do título de pastor, de regente, é suficiente. E que o saber que é preciso amar o próximo é suficiente. Por que nós devemos amar o nosso próximo? Eu poderia, irmãos, sair buscando algumas explicações ou algumas respostas para esta pergunta que fossem um tanto suave e leve aos ouvidos dos irmãos. Mas a verdade, irmãos, é que o porquê devemos amar o nosso próximo é porque se nós não amarmos o nosso semelhante, nós não entramos no céu. Simples assim. E por mais que eu busque outro tipo de resposta, a resposta é esta: se eu não amar o meu próximo, eu não entro nos céus. Ainda que eu disse que eu vivo uma vida inteira sendo um doméstico na fé, sempre sentado nos bancos, ouvindo a mensagem, pregando, cantando, e enfim, se eu não tiver esse amor, eu não entro nos céus. Parece um tanto pesado. Então é a certeza de que o mandamento, irmãos, de Deus é para os seus servos. E há mandamentos, há ordens que servos não têm que questionar. E este mandamento de amar o próximo, irmãos, é um deles. Que os servos de Cristo não têm condições de questionar ou de burlar este mandamento. É isso e não é. E pronto. Jesus, ele disse, olha, inclusive para uma pessoa, aquela pessoa estava querendo uma maneira fácil de entrar nos céus. Chegou até Jesus e disse, Senhor, eu queria conversar com o Senhor. E detalhe, ele era conhecedor das Escrituras, da lei de Deus. Ele disse, eu quero ter uma conversinha com o Senhor. E como se Jesus dissesse, pois diga. Ele disse, olha, eu quero saber o que eu preciso fazer para eu herdar os céus, eu ganhar a vida eterna. O que eu preciso fazer? E Jesus, sabendo que ele conhecia a lei, Jesus disse, mas o que é que está escrito nas leis? Como é que você lê o que está escrito lá? Ele disse, olha, está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus olhou para ele e disse, faz isso e viverás. Ou seja, pratica estas duas coisas e você será salvo. Aqui Jesus deixou claro que aquele que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele entra nos céus. Por quê? Porque o amar a Deus sobre todas as coisas me faz renunciar às minhas vontades e os meus desejos carnais e pecaminosos. Me faz refletir antes de agir. E me faz tomar cuidado para não entristecer a Deus e me afastar da sua presença. Todas as vezes que eu pensar em fazer algo que contrariar a vontade de Deus, eu vou me lembrar que eu amo acima de tudo. Logo, eu nego esta minha vontade para fazer a vontade dEle. E quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu cumpro, irmãos, outras metade dos mandamentos. Quando eu amo a Deus, eu disse, eu o amo acima da minha vontade. Eu não uso o nome dEle em vão, que faz parte dos mandamentos.
E quando eu amo o meu próximo, irmãos, eu não cobiço, é um mandamento, não cobiçarás. Eu não faço uma fofoca da vida dele, eu não minto, eu não faço nada que prejudique aquele irmão. Não levantarás falso testemunho, é um mandamento. Não matarás, não roubarás. Então percebam que Jesus ele definiu, ele disse, olha, desses dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Tudo. Amar a Deus e amar ao próximo. Mas esse exercício do amor, irmãos, ele é perfeitíssimo. E ainda ontem, assistindo uma das reuniões online de um dos nossos pastores apostólicos, em sua mensagem ele expôs algo para a igreja, irmãos, que eu trouxe inclusive nessa oportunidade, eu achei muito interessante e relevante. Onde o título da mensagem diz, por que devemos amar o nosso próximo e qual é o benefício que traz para a nossa alma? E aquele colega de ministério disse o seguinte, é preciso ter um benefício para que eu possa amar o meu semelhante? Se não tiver benefício, então eu não amo o meu próximo? Eu só amo se tiver um benefício? E isto é, irmãos, uma perfeita verdade. Quer dizer então que eu só tenho que amar o meu próximo por causa dos benefícios que eu recebo? Não. Porque se eu fizer isso, eu estou amando de forma errada. O amor que não é interesseiro. E quando eu amo pensando nos benefícios que eu vou receber, eu acabo praticando um amor fingido. Que o apóstolo São Paulo diz, olha, o amor de vocês não seja fingido. O que seria o amor fingido? Eu não gosto de fulano, mas eu vou fingir que eu gosto dele, que eu amo ele, para que eu possa ter os benefícios. Entenderam? Isto é o amor fingido. É o amor interesseiro. Ah, eu vou tentar amar, ou eu vou fingir que eu vou amar, porque eu sei que eu vou receber benefícios. E isso, irmãos, sequer pode ser considerado como amor. Amar o nosso semelhante, Jesus disse, olha, façais aos outros aquilo que vocês querem que seja feito a vocês. Façam aos outros aquilo que vocês querem que seja feito a você. Se você não gosta ou não gostaria que alguém, talvez, zombasse da sua pessoa, que debochasse da sua pessoa, que te ofendesse, que mentisse, que fofocasse da sua vida, se você não gosta ou não gostaria disso, então você não deve fazer ao outro. Se você não gostaria que alguém invejasse a sua família, cobiçasse a sua esposa, cobiçasse o seu marido, então não cobice também. Isso é o que Jesus está dizendo, não faça aos outros aquilo que vocês não querem que seja feito a vocês, mas haja de acordo com aquilo que vocês querem que seja feito a vocês. Irmãos, e aí o amor, a prática do amor, ela vai se intensificando, na medida que nós entendemos que o amor pode ser definido, irmãos, como a disposição de fazer o bem a outra pessoa. E detalhe, amar aqueles que nos amam é fácil. Qual é a dificuldade que um filho tem para amar o pai? Nenhuma. Qual é a dificuldade que a filha tem para amar o pai e a mãe? Nenhuma. Qual a dificuldade que eu teria para amar os irmãos? Eu venho aqui uma vez ou outra, faço uma, 2 reuniões, 3 reuniões, depois eu vou embora. Não ofendo ninguém, ninguém me ofende, trabalhamos, louvamos e engrandecemos aos céus. Logo é fácil amar os irmãos. Só que é difícil amar aquelas pessoas que nos odeiam. Perceberam? Amar aqueles que nos perseguem, aqueles que tentam de alguma maneira nos prejudicar, aí já é difícil. E quando eu chego nesse ponto, então eu começo a praticar o amor condicional. O que seria o amor condicional? Eu vou tratar aquela pessoa da mesma forma que ela me tratar. O amor que eu vou manifestar a ela vai ser mediante aquilo que ela manifestar em relação a mim. Este é o amor condicional. Não faz parte do amor de Deus. Qual é o que faz parte do amor de Deus? E qual é o que nós devemos ter pelo nosso próximo? O amor incondicional. O que quer dizer? Que a pessoa não precisa ajuntar condições para que eu possa manifestar esse amor. Eu não tenho que dar condição. Ah não, eu vou te amar se você fizer isso. Não, eu amo incondicionalmente. Ainda que ela não mereça, ainda que ele não mereça, eu o amo. E ele não precisa dar condição para isso. Esse amor, irmãos, condicional é o amor do mundo, que dizem que é justo, que paga na mesma moeda.
olho por olho, dente por dente, da maneira que você fizer eu faço também. Esse amor não faz parte de Deus. É o amor incondicional que faz parte de Deus, e é o que nós devemos ter pelo nosso próximo. Nós tínhamos condições de receber Jesus, por exemplo? Nós tínhamos mérito para uma nova oportunidade de salvação? Eu digo que não. Nós estávamos em que situação? Sujos e contaminados de pecado, distantes de Deus, de tal forma que a sua palavra diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos é todos. Essa era a nossa situação. Não tínhamos condições, e Deus também não impôs condições para nos amar, para enviar Jesus. Ele poderia ter dito: olha, eu envio o meu filho, se todos aceitarem e sequer murmurarem a respeito do que ele ensinar, aí eu envio. Se a humanidade inteira aceitá-lo, eu envio. Se não fizerem mal a ele, se não humilharem ele, eu envio. Deus não colocou estas condições, Ele simplesmente nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para se dar em sacrifício por nós. Quando eu entender que eu não sou melhor que qualquer um dos irmãos, que o Espírito que há em mim, há nos outros também, eu teria uma facilidade maior para amar o meu próximo. Irmãos, para exercitar esse amor, nós precisamos fazer às vezes coisas que nos causam desconforto. E às vezes erramos e pensamos estar praticando o amor ao próximo, quando na verdade nós não estamos. Ainda que eu pense, às vezes a pessoa ela faz muito, ela ajuda muito, ela faz caridade, e ela confunde caridade com amor ao próximo. Faz parte do amor ao próximo, mas não é propriamente o amor ao próximo. Então ela ajuda ela encontra uma pessoa necessitada na rua, ela dá um dinheiro para esta pessoa, e ela vai fazendo essas coisas. Mas ela faz o que ela quer, o que convém a ela. E isso não é o amor ao próximo de fato. Não é fazer aquilo que você quer, é fazer aquilo que necessita ser feito. Eu não queria amar um fofoqueiro de maneira nenhuma, só que eu necessito amá-lo. Entenderam? Mesmo eu não querendo, eu amo. Mesmo eu não querendo, eu perdoo. Isto é, irmãos, amar o próximo. Mas eu pergunto, quanto de nós fazemos isso? Nos contentamos em amar uns aos outros, o da família, os amigos, enfim. Mas Jesus, ele disse assim: olha, se vocês amarem, só aqueles que amam a vocês, que recompensa vocês receberão? Ele disse: até os publicanos fazem isso. Quem eram os publicanos? Eram pessoas contratadas pelo governo naquela época, irmãos, ou pelo Estado, para recolherem impostos abusivos dos mais pobres. Eram pessoas da mesma nação ali, do mesmo Estado, que eram contratadas, inclusive para maltratar, porque colocavam sobre as pessoas juros, impostos abusivos, enriqueciam à custa da miséria dos outros. E eram pessoas totalmente inimigas da sociedade. Aquelas outras pessoas odiavam os publicanos, odiavam. Os irmãos devem conhecer a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, ele colhia impostos, e as pessoas odiavam ele, odiavam, tanto que quando Jesus foi na casa dele, eles até começaram a olhar para Jesus assim, com uma desconfiança, e disseram: puxa vida, nós pensávamos que ele era tanta coisa, e no final de contas está comendo com um pecador, com um publicano, lá na casa dele. Entenderam? Então eles odiavam os publicanos. E Jesus disse: até os publicanos que são odiados, eles amam aqueles que amam a eles. E ele disse: e se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, ou seja, até os pagãos retribuem, cumprimentam. E nós não somos pagãos, nem somos publicanos. Então nós precisamos nos esforçar para amar o nosso semelhante incondicionalmente. Caso contrário, meus irmãos, a nossa entrada nos céus, a porta está fechada para nós. Por quê, pastor? Porque lá nos céus, São Paulo disse: olha, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor. Por que o amor? Porque o amor é o mais importante e maior deles. Porque quando você estiver no céu, você não vai precisar ter esperança, mas você já está no céu. Você não precisa, eu tenho esperança de estar no céu, você já vai estar lá. Então a esperança fica de lado.
A fé, olha, a fé foi o que te levou até os céus. Mas o que permanece lá? O amor entre todos. Ele disse, permanecem 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor. E isso, irmãos, é preciso ser exercitado com urgência em nossa vida. Talvez perdemos muito tempo já, nos contentando em conhecer. E aí nos tornamos o sacerdote e o levita, que encontrou o samaritano. Ou melhor, que encontrou aquele homem que estava caído lá na beira da estrada. Eles achavam que o título deles era suficiente, ou que a ocasião não era boa, adequada para eles ajudarem. E Jesus, ele vai deixar claro que o fato de a pessoa ter o título e saber que ama, que é preciso amar e não amar, de certa forma está cometendo pecado. É isso que Jesus nos deixou, irmãos, muito bem esclarecido. Pastor, e se eu amar a Deus, a Jesus, a Santa Rosa e o Santo Irmão Alto, não é suficiente não para eu entrar nos céus? Porque tem pessoas que são insuportáveis aqui na terra. Será que se eu amar eles não está bom? Será que não está bom? Não está, porque uma vez que nós não amamos o nosso próximo, significa que nós também não amamos a Deus. Percebam o que o apóstolo São João disse. Primeiro, entendamos que a falta de amor ao próximo é a falta de Deus na nossa vida. Todo aquele que tem dificuldade em amar o próximo ou que não ama o próximo, ele não ama a Deus, falta Deus na vida dessa pessoa. E talvez você se identifique com isso. São João diz, olha, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar ou ofender o seu irmão, é um mentiroso. Aqui nós entendemos aqui, irmãos, a maneira do apóstolo tratar esse assunto. Sem freio na língua. Aquele que afirmar eu amo a Deus, e está cheio de pessoas afirmando que amam a Deus. E na verdade não amam, porque o amar está ligado a Deus. E ele mesmo disse, olha, esse povo me elogia, me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. E aí São João vai dizer, mas odiar, ofender o seu irmão, maltratar os seus irmãos, ele disse, é um mentiroso essa pessoa, está enganando a si mesmo, porque não ama a Deus. Ele disse, porque se não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem ele não vê. E ainda a respeito do assunto, ele disse, aquele que não ama, não conhece a Deus. Ora, então o que eu estou fazendo na igreja? Porque o apóstolo disse aqui que aquele que não ama não conhece a Deus, e eu estou na igreja de Deus. Está igual a moeda que se perdeu dentro de casa, que Jesus contou na parábola. Se perdeu dentro de casa. A moeda se perdeu dentro de casa, e detalhe, a moeda representa a pessoa. Jesus falou que ela estava dentro de casa e se perdeu. Esse é aquele cristão que vive dentro da igreja e sequer sabe o que ele está fazendo ali. Ele acha que o amor ao próximo é uma opção, quando na verdade é o cumprimento de um mandamento. É o cumprimento de um mandamento, é a chave para a nossa salvação. Mas aí, irmãos, devido a estas teorias de salvação facilitada que hoje em dia é pregado no mundo, eu acho que a salvação é um tanto mais fácil. E aí Jesus diz, olha, tenta amar o teu próximo para te ver como é que é. É assim que a salvação é. É fácil de amar o próximo? Não é. E aqui ele vai, irmãos, então falar a respeito de como que nós alcançamos a salvação. E aí São João ele vai continuando e diz, olha, conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. Ou seja, quando você percebe que ama a Deus, automaticamente você diz, olha, eu amo a Deus. Eu nego as minhas vontades para fazer a vontade dele. Então eu amo o meu próximo também. E detalhe, amar o próximo não é estar na casa do outro todo dia. Isso não tem nada a ver com amor ao próximo. E às vezes, inclusive, pode ser armadilhas, ciladas. Vai lá na casa do fulano, vê o que está acontecendo, depois passa para frente. Não é sinônimo de maneira nenhuma de amor ao próximo. É fazer aquilo que às vezes nós não gostaríamos de fazer. E só conseguimos isso, uma vez que temos a mesma identidade de Cristo, a mesma identidade de Deus, da Santa Rosa e do Santo Irmão Alto. Da maneira que eu tiver as virtudes e eu exercitar as mesmas coisas, que eu fizer aquilo que o hino diz, sede imitadores de Deus como Jesus Cristo fez. Como foi que Deus amou, como foi que Deus tratou a humanidade?
dando o seu filho para que tivesse mais uma oportunidade de salvação. Como foi que Jesus tratou as criaturas? Ele fez acepção, ele juntou um bocado ali e disse, olha, eu vou amar esses daqui. Ele foi lá no templo e disse, eu vou amar os sacerdotes, eu vou amar os escribas, porque esses daqui estão sempre na casa de Deus. Ele disse para eles, vocês são os hipócritas, é isso que vocês são. É isso que vocês são. Vocês colocam uma carga tão pesada no povo e nem vocês mesmos carregam. E era sacerdote, eram os fariseus, eram os escribas, estava lá dentro da casa de Deus. E Jesus falou, vocês são os hipócritas, porque ali haviam aqueles que diziam, ame o próximo, ajude aquele, e eles mesmos não faziam nada, nada. Talvez eles estavam no meio de uma multidão, chegava uma pessoa mais simples, cumprimentava, eles davam as costas. Chegava em um lugar, eles sempre se sentavam no banco da frente, e Jesus disse, olha, quando vocês forem convidados, não sente no banco da frente, não se ache melhor que os outros. Mas aquelas pessoas, eles não entendiam nada disso. E se fosse nós, faríamos como fazemos hoje, né? Quero ter uma amizade com o pastor, ter amizade com o regente, com aquele irmão que é consagrado, que é santificado, aquele ali que é meio desvirtuado, aquele ali não quero nem saber dele. Isso é fazer acepção. Jesus não fez isso. E nós precisamos ser imitadores de Deus como Jesus fez. Ele foi aonde? Qual foi o tratamento de Jesus com as pessoas? Ele vai encontrar a mulher pega em adultério, desvalorizada pelas outras pessoas, sem honra diante das outras pessoas. Ele vai amá-la, vai demonstrar o seu amor. E amar não quer dizer compactuar com o erro do outro. Jesus não compactuou com o erro, ele disse, olha, vai e não faz mais isso. Está perdoada, mas não faz mais. Ou seja, não compactuou. Depois ele lá em Jerusalém, vai lá na casa de Zaqueu, do homem que era odiado pelas pessoas. E Jesus vai lá na casa dele e vai dizer o que para Zaqueu? Zaqueu em cima da árvore, olhando para Jesus, talvez pensando, puxa vida, se eu pudesse dar uma palavra com ele, para eu contar a minha situação, para ele me ajudar, para ele transformar a minha vida, eu não aguento mais ser odiado pelas pessoas. Eu tenho dinheiro, eu tenho uma bela casa, eu tenho tudo, eu tenho poder, mas no final de tudo eu sou vazio por dentro. Na hora de dormir a consciência ela me acusa. E ele queria mudar de vida, e Jesus sabia. Ele passou lá no templo, falou umas verdades para os sacerdotes, para os escribas, para os fariseus. Lá mais adiante perdoou aquela mulher. Agora ele encontra Zaqueu e vai dizer para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou na tua casa. Olha a surpresa de Zaqueu. Jesus, como ele me conhece? Como ele sabe o meu nome? Se eu sou um pecador, um publicano. Ele disse, hoje eu vou na tua casa. Hoje eu vou na tua casa. E Zaqueu desce apressadamente, vai lá na sua casa, prepara tudo e Jesus vai comer na casa dele. E, irmãos, ali houve um diálogo extraordinário, um diálogo de transformação de vida. A Escritura não relata o diálogo, mas houve sim um diálogo. E nós conseguimos imaginar, primeiro, Zaqueu era muito rico, obviamente ele ia ter uma bela casa. Uma casa grande, linda, servos, empregados, jardim e tudo mais. E a empolgação de Zaqueu para mostrar para Jesus, aqui é minha sala, que são os meus servos, os meus empregados, aqui é o meu jardim. E Jesus olhando para Zaqueu com um olhar, sabe aquele raio-x? De cima e embaixo. Olhando, e é como se dissesse, Zaqueu, para um pouquinho, não adianta tentar me impressionar, porque tudo que é belo eu já vi, isso aqui não vai me impressionar, eu estava lá, no princípio da criação, eu vi todas as coisas belas. Então um jardim, uma casa grande, muitos servos, uma sala não vai me impressionar. No final da estadia de Jesus ali na casa de Zaqueu, a Escritura diz que então Zaqueu se retirou, se foi até um lugar da sua casa, pegou ali aquilo que ele roubava das pessoas, escondia lá, ele veio e disse, olha, está aqui, é isso aqui. Esse é o motivo. Eu viver vazio dessa forma. Eu escondo mesmo, escondo dos servos, coloquei lá na parede para ninguém ver. Escondo. E às vezes desfaço para as pessoas, nego que eu sou trapaceiro, mas no final é isso que eu sou. Ele vai fazer a confissão. Ele disse, se eu roubei dos pobres, se eu trapacei, aqui eu vou devolver a mais. Vou devolver a mais. E enquanto aqueles que se achavam perfeitos e que no entanto não sabiam nada do que era amor, quando Jesus disse, hoje eu vou na tua casa, olharam para Jesus e começaram a murmurar, mas como é que Jesus vai na casa de Zaqueu? Deve que ele vai porque não sabe quem é Zaqueu. Se soubesse que ele rouba das pessoas, ele não ia. Ia na nossa casa, que somos santos.
Estamos na casa de Deus, então Ele ia na nossa casa. Jesus ignorou eles. Ignorou. Foi lá na casa de Zaqueu e disse para Zaqueu: olha, para ele e para aquelas pessoas: hoje a salvação veio a esta casa. Hoje a salvação veio a esta casa. Ou seja, ele não fez acepção, ele foi buscar aquele que estava perdido. Qual que é a sua situação nesta noite? A mesma de Zaqueu, a diferença é que você não está em nenhuma árvore e que Jesus não foi na sua casa, você veio até a casa dele. E agora é o momento de fazer como ele fez. Olha, é isso aqui, é esta coisa que me faz viver desta maneira. E aqui está, eu abandono, eu não quero mais isso. Essa é a postura, e é como se ele estivesse dizendo: hoje você veio até a salvação, você está aqui, qual vai ser a sua decisão? Meus queridos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, foi o que Jesus disse. Amai a Deus sobre todas as coisas. Isso era fácil de amar, de suportar, de tolerar as indiferenças, os pensamentos diferentes e a maneira de crer, de viver de todas as pessoas. Podemos conviver, irmãos, com todos, viver bem com todos, sem compactuar com o erro. Amém? Que os irmãos guardem isso em seus corações e façam uso. Eu disse, já é tempo, já passou da hora de nós praticar o amor. Partimos para a prática do amor, irmãos. Regaçar as mangas e agora praticar o amor. Vamos sair da teoria. Vamos praticar, vamos exercitar, perdoando, pedindo perdão, amando, sendo sincero, não invejando, não cobiçando. Isto é o exercício do amor ao próximo, amém? Que a Santa Rosa, Jesus, lhes dê o entendimento suficiente para aceitar estas palavras como verdade e colocá-las em prática em sua vida, para que possam ter dias felizes e um dia possa estar contemplando o reino dos céus, junto a Jesus, a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo. Vamos ouvir linda história de amor apresentado pelo coral. ouvi falar de uma história de amor que há muitos séculos atrás se deu para salvar o pecador. Tão linda história, assim me dizia, que a este mundo Deus enviaria Jesus, seu Filho, príncipe da vida, que entre os homens ele viveria. Linda história de amor, cheia de poesia,
precisou sofrer para dar vida, morrer precisaria para que outros pudessem viver. Ele que tanto ensinou a vida, a paz e o amor. Ele que a muitos libertou, seu sangue inocente derramou. Porém agora que eu cresci, tão linda história eu compreendi. Se hoje vivo tão feliz assim, porque Jesus morreu na cruz por mim. Agora tudo é de fazer para viver, Ele obedecer, servindo a Jesus meu Salvador, com minha vida e com todo o meu amor. Linda história de amor, cheia de glória e de esplendor, para salvar o triste pecador. Vive Jesus, o Salvador, quem cumpriu a sua santa promessa, nos enviando o Amém, irmãos. Agradeço a todos os irmãos a presença, a reverência e o trabalho prestado pelos irmãos que compõem o corpo ministerial de nossa igreja. Aos visitantes, conforme lhes disse, é um prazer ter a sua presença em nosso meio. Voltem mais vezes, cada vez que voltarem, irão aprendendo a respeito da nossa maneira de crer. Mas nós cremos em Deus, o nosso Pai soberano, em Jesus Cristo, seu Salvador, na Mãe de Jesus, Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa, o outro Consolador prometido por Jesus, e no profeta Santo Irmão Alto.
que se cumpriu nele também uma das promessas de Jesus. Aos internautas, nosso agradecimento pela sua audiência, que a Santa Avó Rosa também vos abençoe. Convido os irmãos a se colocarem em pé, por gentileza, os que puderem. Nós iremos fazer a nossa oração, encerrando a nossa reunião. Em sentido de reverência, oremos. Glorioso e amado Deus, Pai Celestial, graças te damos por este momento tão glorioso que o Senhor nos concedeu, de nos reunirmos na Tua casa, no Teu tabernáculo, e unidos na mesma fé, no mesmo amor, podemos glorificar e exaltar o Teu nome, agradecer pela manifestação de amor supremo em nos dar o Teu Filho Jesus, e bem sabemos que através da Sua vinda ao Jesus Cristo, do Teu sacrifício e ressurreição, fomos agraciados com a oportunidade de salvação. E o Teu pedido é que nós façamos da mesma maneira que o Senhor fez, exerçamos uns aos outros o amor acima de tudo, que é o vínculo da perfeição, e fazendo isso estaremos nos identificando como filhos de Deus, pois Deus é amor, e aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Que tenhamos esta consciência e a capacidade de exercitarmos em nossas vidas, perdoando aqueles que nos ofenderam, orando pelos amando os nossos amigos e orando pelos nossos inimigos, conforme foi o teu ensinamento, fazendo o bem, sem olhar a quem, conforme a Santa Avó Rosa sempre nos ensinou. Portanto, Mãe Virgem Maria, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Alto, ajude os teus filhos a compreender isso. E agora dá a tua bênção especial e atende as orações que estão fazendo nesse instante, bem como os nomes que colocaram aqui nessa caixinha pedido de oração. É louvável e admirável a fé que possuem no teu poder, Santa Avó Rosa, e no teu poder glorioso, Santo Irmão Aldo, de profeta bendito, de dar a eles o que precisam, e assim será feito se houver mérito e se for a justiça do nosso Deus, aquele que emana todo o poder e distribui para tantos quantos mereçam. Sendo assim, Santa Avó Rosa, envia os teus anjos e santos para estar sempre na companhia destes teus filhos, dos internautas, e que o Senhor Jesus dê a tua paz gloriosa a todos nós, incluindo os nossos visitantes, e que esta paz possa ir com eles até o lar deles e possa transbordar, e que vivam em paz e vivam felizes. É o nosso desejo. Prezados irmãos, recebam nesse momento a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amém. A paz do Senhor para todos. Está encerrado a nossa reunião. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento.